STJ 25 anos de hoje exibe mais um programa da série sobre a Constituição. Nossos entrevistados são o ministro do STJ, Humberto Martins, e o procurador de Justiça, Lênio Streck. No programa, vamos falar sobre as deficiências nas políticas públicas para colocar em prática a Constituição, o que acaba aumentando a demanda no judiciário brasileiro. Você sabe o que é cidadania ativa e passiva? E o que mudou nos códigos brasileiros desde a Constituição? A explicação sobre essas questões agora. O STJ 25 anos está no ar. "25 anos. Será que o cidadão brasileiro, durante esse período, pode dizer que se inteirou sobre as leis do país? O que está na Constituição é aplicado ou ela precisa ser reformulada? As políticas públicas são um mecanismo do Estado para fazer funcionar o que está escrito na Constituição de 88. Mesmo assim, a corrida é grande ao Judiciário para garantir a aplicação da lei. E por que isso acontece? O procurador de Justiça, Lênio Streck, do Rio Grande do Sul, falou sobre essas questões aqui no nosso estúdio. Ele é o nosso entrevistado de hoje da série sobre a Constituição brasileira. O jurista é mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Concluiu pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. O procurador também é autor de vários livros relacionados à hermenêutica jurídica, direito constitucional, direito processual e direito penal. Veja a entrevista feita pelo repórter Daniel Adjuto. Olá, nós recebemos hoje em nosso estúdio o grande jurista, o procurador de Justiça do Rio Grande do Sul e também professor universitário, Lênio Streck. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar pelos 25 anos da Constituição, que ainda estamos comemorando, né? Só acredita que nesse período o cidadão ficou mais próximo da Constituição, de conhecer as leis do país? Claro que sim. A Constituição, ela produz o novo. Mesmo que com tropeços que se tenha tido, ela é um ganho. A grande questão é que o Brasil, quando recebe a Constituição, ela está num país que não teve Estado Social. Isso, obviamente, então você tem uma Constituição riquíssima em direito, uma Constituição compromissória, dirigente, vinculativa, e, ao mesmo tempo, uma sociedade carente de saúde, educação, etc. Bom, a tarefa, o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, está na Constituição. Direito de saúde, direito, enfim, todos os direitos, aquele catálogo enorme. Bom, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deveriam fazer políticas públicas para essa implementação. Digamos, isso acabou não acontecendo como devia e houve uma corrida ao Judiciário. Então, o Judiciário ficou forte, e também acabou, digamos, praticando um certo ativismo que, por vezes, ele não faz bem para a democracia, poderia-se dizer assim. Há uma diferença entre judicialização e ativismo. Judicialização acontece em qualquer país, até na Alemanha, ainda hoje. Agora, o ativismo, digamos, é uma questão comportamental. Mas, digamos assim, esse excesso de demandas, né? A população tem demandas e alguém tem que dar respostas. Então fica essa complexidade toda. Mas, especificamente sua resposta, claro, o cidadão ficou mais perto de seus direitos por causa da Constituição. Agora, você acredita que a Constituição precisa de uma reformulação, de ser adaptada à realidade, mudar com o passar do tempo também? Não, eu sou um ortodoxo, né? Todo constitucionalista ele tem um grau de ortodoxia. Eu sou um conservador, eu diria assim. A Constituição não precisa mudar. Outro dia eu estava num congresso e uma advogada falava mal contra o formalismo, contra a aplicação, por vezes, da letra da lei, essas coisas assim. Eu digo, calma, se a Constituição é boa, vamos aplicá-la. Então, ser um pouco formalista, às vezes, com relação à Constituição, seus limites semânticos. A Constituição é uma lei que vincula e, portanto, temos que aplicá-la nesse sentido. Falta ainda aplicar a lei? Claro, muita coisa. Nós temos um gap, nós temos espaços enormes ainda de busca, tanto do Executivo, que precisa, por exemplo, fazer políticas públicas para, por exemplo, a saúde. Por que o Judiciário tem tanta demanda por
remédios e saúde, vão ficar só nessa área, porque não há políticas. E aí nós temos um problema. O Estado de São Paulo, por exemplo, em 2011, gastou mais para atender às demandas que a justiça determina do que em políticas públicas no próprio Estado. Só isso já dá para tirar dá para ter uma temperatura desse problema hoje, do que falta ainda por realizar. Pega a segurança, por exemplo. A Constituição, por certo, assegura uma boa condição para os presos, não é verdade? Se não fosse a Constituição, a Lei de Execução Penal, e nós temos mais de 550 mil presos em condições medievais. Então, falta muita coisa ainda. Nós vemos que até a própria população acaba pedindo da justiça a garantia desses direitos, já que não há essas políticas públicas, justamente, né? Claro, judicialização da saúde, da segurança. Claro. A judicialização que acaba virando, por exemplo, um ativismo por diversas... Porque a grande questão é nessa questão da judicialização, para ela não se transformar em ativismo, cada decisão tem que saber o grau de universalização. Eu posso dar para todos... Se eu escolho para quem eu dou, por exemplo, eu crio problemas. E essa é uma questão complicada também. Agora, essa busca frequente pela justiça, já que não há esses outros meios, também dificulta a velocidade dos julgamentos, atrapalha a celeridade? Claro. O Brasil vira um país da litigiosidade. E também nós criamos um certo imaginário. E isso, às vezes, faz com que o cidadão, em vez de ele buscar os seus direitos, nas lutas cotidianas, a própria Constituição estabelece, digamos, que as organizações sociais, mas todo mundo corre direto ao judiciário, porque, por vezes, paradoxalmente, por mais lento que ele seja, mais rápido ele é. A política, por exemplo, abre mão, por vezes, de suas coisas, ou executivo, e o judiciário toma esse espaço. O executivo acaba ficando mais... Claro. E acaba se acomodando também, né? Claro. Temos o presidencialismo de coalizão, que complica tudo. É difícil governar e as demandas para o judiciário aumentam. Acho que, às vezes, o judiciário devia dizer não. Ao dizer não, também ele decide. Tem coisas que é o executivo que tem que fazer, tem coisas que é o legislativo. Quando não envolve direitos fundamentais, digamos assim, que não coloquem em risco direitos humanos fundamentais imediato, em determinadas circunstâncias, tem que tensionar. O judiciário tem que dizer não, para que a população aprenda a votar melhor. Diz assim, mas o parlamento não faz. Vota melhor na próxima. Não se queixe do parlamento, mude-o. Daqui a pouco você vê aqui no STJ 25 anos o que é exercer a cidadania de forma ativa e passiva. Até que ponto estamos, de fato, agindo a favor dos nossos direitos? Já vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Cidadania ativa e passiva. As manifestações nos últimos meses do país mostraram esse questionamento sobre a ação de cada um de nós como integrantes da sociedade. Esse assunto é o tema da nossa entrevista com o Procurador de Justiça, Lênio Streck. Onde nós vimos as manifestações, em junho, julho, agora nos meses, que inclusive trouxeram à tona a PEC 37, que o senhor foi muito requisitado justamente para falar sobre o tema, quiseram ouvir sua opinião. O senhor acredita que realmente limitar os
os poderes de investigação do Ministério Público eram uma ameaça? Claro que sim, e setores da população sentiram isso. Isso é muito importante porque o Ministério Público estava pagando muito mais pelos seus acertos que por seus erros. Numa sociedade complexa como a nossa, em que o Estado é o protagonista ainda, porque um país que não houve welfare state, não houve Estado social, o Estado é o protagonista, o Estado tem que recolher impostos, o Estado tem que cuidar da segurança, o Estado tem que cuidar, digamos, das grandes políticas. E, bom, quanto mais ele cuida, mais se abre o leque de corrupção. Mais a possibilidade de corrupção, mais forte tem que ser o seu predador. O predador da corrupção tem que ser o Ministério Público. E na medida em que se você arranca alguns dentes do predador, que é o Ministério Público, você fortalece o ecossistema criminal, ele fica mais forte. Por isso que a PEC 37 enfraquecia o ecossistema, porque enfraquecia o predador. E no ecossistema criminal, quando o predador se enfraquece, aumenta aqueles que fragilizam o próprio ecossistema. Quem denuncia acaba sendo o grande alvo, né? Claro, sem dúvida nenhuma, essa é a questão. Eu acho que houve uma vitória, a questão populacional é muito importante, assim como o próprio parlamento deu uma resposta, só que parece que esqueceu muito rápido. Isso é um pouco nosso, assim, o Brasil tem esse problema. O gigante dormiu novamente, né? O gigante acordou, mas depois teve sono e dormiu de novo. Na verdade, o gigante nunca tinha dormido. Essas são questões contingenciais que acontecem e que a falta de pautas específicas fizeram com que o movimento ficasse à deriva. Talvez ele volte, mas necessita pautas específicas. Acho que nas eleições do ano que vem a gente vê o gigante acordado novamente? Acho que as eleições é um bom local. Acho que as pessoas, nós todos, temos a obrigação cívica, né, de influenciar nesse processo. Não em quem deve votar, mas pelo menos para as pessoas, para se dar conta de que qualquer gesto que ela faça em termos de votação, uma omissão, vai custar caro depois. A ela mesma. Né? A ela mesma, é um tiro no pé. O voto vendido, essas coisas todas são um tiro no pé. E, portanto, e assim nos executivos, as pessoas se queixam dos governadores, mas por que votaram nisso? Por que as pessoas votaram? Jabuti não sobe em árvore, ou, como dizia o velho Ulisses Guimarães, dizer, ou foi enchente ou um montão de gente. Então, essas coisas acontecem desse modo. A população é responsável, mas ela tem que ser responsabilizada. Nós não podemos criar cidadãos de segunda classe. Quando as pessoas, assim, nós exageramos um pouco nas tutelas. Por exemplo, as pessoas têm que lutar, se estão pagando, se as pessoas estão pagando estacionamento num shopping, e deixa as pessoas reclamarem, elas que vão reclamar ou trocam de shopping. Uhum. Não sei se é caso de ação civil pública ou... Entende? Isso é um espaço privado, o espaço público do estacionamento, cobrado ou não, isso é o espaço que o Ministério Público e o Judiciário. Né? Se você estiver pagando mais de um ponto na sua Sky ou NET, vá à luta, contrate um advogado. Por que isso é coisa para ação civil pública feito por instituições estatais? E as pessoas se acomodam, eu não preciso fazer nada, porque afinal de contas alguém fará por mim. Isso enfraquece a cidadania. Né? Comodismo. E acho que a Constituição, examinada com grano Salles, aponta para uma cidadania ativa e não uma cidadania passiva. Já que trouxe os direitos ao consumidor, do eleitor, enfim, né, que garantia essa... Está tudo na Constituição. Já já nós voltamos para falar como os códigos antigos podem atrasar os avanços de uma Constituição que existe há 25 anos. É depois do intervalo. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook.
espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Código Penal, Código Civil, eles mudaram em quê desde que foram criados? O penal, por exemplo, existe desde 1940. Depois dos trabalhos da comissão criada para propor a reforma, o projeto tramita no Congresso Nacional. Será que essa demora de renovação atrasa a aplicação prática da Constituição brasileira até hoje? Na linha dos códigos ainda, o senhor acha que é necessária também essa reforma que está sendo estudada para os códigos penal, processo civil também? Veja, é importantíssima a sua pergunta, porque nós até hoje só fizemos um código novo, né? Engraçado, foi o Código Civil. E por que o Código Civil será? Porque o Código Civil nós conseguimos aprovar, porque o Código Civil é feito para os que têm. E o Código Penal é para os que não têm. Engraçado que a gente está tentando agora aprovar mais rapidamente um Código de Processo Civil, que é para cuidar das coisas dos que têm. E vai devagar o Código Penal, porque é melhor ficar com o velho, porque o velho é mais conservador. O Código de Processo Penal também está parado. Veja como a gente não está cuidando disso. Engraçado também que não cuidamos do Código Tributário, por exemplo, que é de 66. Já deveríamos ter tudo isso. O Jiménez de Assua, um dos grandes juristas, dizia que uma nova Constituição exige novos códigos, por uma razão simples. Não se pode olhar o novo com os olhos do velho. Uma porção, um conjunto de códigos antigos acostuma o jurista. Juízes e promotores ficam acostumados com o velho código. Os velhos códigos trazem uma espécie assim de acomodação. E aí não se faz a filtragem hermenêutico-constitucional. E isso faz com que atrase as conquistas da Constituição. Isso é duro, é difícil, é uma questão de imaginário. O velho não morre, o novo não nasce. Crise é isso, né? Gramsci dizia, né? A crise é quando o velho não morre e o novo não nasce. Aproveitando o papo da hermenêutica aí, que é um assunto, inclusive, de dezenas de livros que o senhor publicou. Claro. Inclusive, como é que o senhor avalia hoje a doutrina jurídica que há no Brasil disponível para os estudantes? Pois é, eu vejo o seguinte, eu acho que o ensino jurídico vai mal. O ensino jurídico, ele é um ensino prêt-à-porter, é um ensino jurídico estandartizado. Decorrente do boom desses cursos de direito? Também, não se sabe o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, se o boom das editoras que fabricam esses manuais de baixa densidade teórica, ou então se é o problema das faculdades. Eu diria que hoje nós precisamos, sim, reformular o ensino jurídico. Nos últimos 50 anos não mudamos quase nada. Mas eu quero dizer que eu não tenho ilusões de que a gente possa fazer isso de baixo para cima. Embora eu escreva muito e tudo, mas eu não tenho ilusões assim de acreditar que o professor na sua sala de aula, sabe, uma coisa idílica, como assim a professorinha com seu giz ensinando para o seu aluno. Eu não tenho esperança de que nós possamos mudar o direito ou o ensino jurídico de baixo para cima. O que precisa mudar? De cima para baixo. O Brasil, enquanto ainda há expansão da máquina estatal, na necessidade de juízes, promotores, defensores, advogados da União, nos municípios e tudo isso, nós precisamos mudar os concursos públicos e o exame da ordem, de cima para baixo, da noite para o dia. Em 5 anos, eu desafio, em 5 anos, fazendo provas reflexivas, mudando esse modelo quiz show, esse modelo prêt-à-porter, quiz show de pegadinhas, porque os concursos, a maioria são pegadinhas. Você, um aluno hoje que estuda muito reflexivamente, ele não tem chance contra aqueles que são treinados por um sistema. Você aprende a fazer a prova, né? Claro. A estratégia da prova e não o assunto em si. Claro, exato. Há um desvio nesse sentido. Eu só de cima para baixo. Em 5 anos a gente muda tudo isso.
em Santa Catarina. Santa Catarina teve um concurso agora para magistratura e fizeram uma pergunta em cima de um livro meu. Disse assim, segundo o professor Lênio Streck, o que é solipsismo e panprincipiologismo? Porque essa crítica que eu faço aos princípios. Muita gente errou e ficaram irados, né, com a banca e irados comigo, né, me senti quase um médico cubano, sendo vaiado, né, pelos médicos descontentes com o negócio. Mas esse é o caminho, mas isso tem que ser uma questão orquestrada, maior. E aí a importância do STJ, do STF. O exame de ordem hoje é outro quiz show. Outro dia eu mesmo escrevi sobre isso. O Brasil parou para discutir uma questão do exame de ordem, que era se a ladra Jane, que furta um automóvel em Cuiabá para levar para o Paraguai, para vender para um terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé no Paraguai é muito interessante também. Enfim, e ficaram discutindo se era furto qualificado. Mas então, e o Brasil, atolado de corrupção, com todas as coisas graves, e o exame de ordem perguntando sobre o furto de um automóvel que é levado para o Paraguai, lá do Cuiabá. Essas coisas temos que mudar, são fixas. Não podemos cair no mundo das ficções. Quem está gostando um pouquinho da sua visão, né, professor, pode acompanhar também o senhor no programa Direito e Literatura que o senhor tem. O que é abordado nesse programa? O que o senhor traz? A busca das grandes narrativas, né? O direito precisa das grandes narrativas. Imagine o seguinte, imagine o nosso telespectador. Os Miseráveis, do Victor Hugo, é um livro que emociona a gente. O personagem Jean Valjean, ele é perseguido porque furta um pão. E nós choramos com aquilo. Engraçado, existem milhares de Jean Valjean andando pelo Brasil afora, que são perseguidos, e eles não nos emocionam. Então o direito precisa de narrativas para ele ficar melhor, para ele ficar mais humano, humanizado. Então, as grandes narrativas estão faltando. Eu diria que nós precisamos usar a literatura para tentar compreender melhor. O direito tem feito muito isso. Então, hoje, eu posso contar a trajetória dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da filosofia, etc., a partir da aurora da civilização, né, dos gregos até os nossos dias. Por exemplo, de Antígona ao Homem Sem Qualidade, por exemplo, que é um livro, o maior romance do século XX, Robert Musil. Eu faço isso numa conferência, eu faço toda a trajetória, passando só pela literatura, para mostrar como podemos contar o direito pela literatura. Ótima estratégia de aprendizado, né, professor? Sem dúvida, também é uma ótima estratégia de aprendizagem. Faz bem para a alma, faz bem para a mente. Professor, agradeço enormemente pela presença, foi um prazer poder entrevistá-lo. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, aí, cumprimentos aí à TV e a esse trabalho aí que se faz para o Brasil todo, né, do Oiapoque ao Chuí. Eu sei da importância disso para os lugares, as pessoas dizem, TV na TV Justiça. Muito obrigado, professor. Quem também falou sobre esses 25 anos da Constituição Brasileira e do Superior Tribunal de Justiça foi o ministro Humberto Martins. Ele recebeu a nossa equipe de reportagem. O magistrado, que está há 7 anos no Tribunal da Cidadania, comentou também como é ser um julgador, levando em consideração o que muita gente nem imaginava ser tão importante na hora de um juiz ter que decidir. O que você acha que é essencial no perfil de um julgador? Quais seriam as qualidades necessárias para sentir o que é justo ou não? O ministro respondeu. Nós somos sujeitos a erros, nós somos sujeitos a emoções. Por isso que a maior virtude do juiz, as 3 qualidades do verdadeiro juiz. Primeiro é a humildade, segundo é a prudência, terceiro a sabedoria. Não adianta ser exclusivamente sábio sem ser humilde, sem ser prudente. E eu vou mais além. Essas 3 qualidades reunidas somam em uma, é a sensibilidade do juiz, se colocar sempre no lugar do outro. Esse é o verdadeiro papel do juiz. A sensibilidade de um julgador. Cada caso ele tem que ter o sentimento de justiça, tem que ter o sentimento da sensibilidade. Por isso que eu trago o ensinamento da doutrina. Em cada processo repousa uma vida. Em cada processo uma vida está em jogo. Dever cumprido. Eu chego em casa e tenho a certeza que naquele processo eu cumpri com minha missão e com o meu dever, e sobretudo com a minha consciência, eu durmo tranquilo.
Mas quando eu tenho dúvida com relação àquele meu julgar, ao meu proceder, mesmo agindo com imparcialidade, mas o sentimento humano muitas vezes fala alto. Meu Deus, essa questão está dentro do direito, mas será que se fez justiça, mesmo amparado na lei? Que muitas vezes o caso pode ser legal, mas não ser justo. E só quem faz a justiça no sentido pleno é Deus. O STJ. Aqui onde nós passamos o maior tempo da nossa vida. E eu vou ao texto da Bíblia, né? A Bíblia diz que tudo temos que fazer com amor, não é? E temos que fazer do nosso trabalho um refrigério e não um fardo. Nós temos aqui que desempenhar a nossa missão com imparcialidade, mas também as relações humanas com os servidores, relações humanas com os magistrados, relações humanas com todos que buscam o poder judiciário, que são as partes. Então isso só se faz com grandeza de espírito quando tem amor no coração. STJ, 25 anos. Os 25 anos do STJ é de suma importância porque nós estamos a comemorar o Jubileu de Prata. 25 anos a serviço do cidadão. Um tribunal que tem como missão maior aproximar cada cidadão do Poder Judiciário. É um tribunal responsável pela jurisprudência a nível estadual e federal, né? Nós estamos a desempenhar a missão de interpretar o direito infraconstitucional, o direito federal. A jurisprudência no sentido de dar maior celeridade e efetividade a essa prestação jurisdicional. É um tribunal a serviço da cidadania. A Constituição brasileira. Quem ganhou com a Constituição de 88? Ganhou o Poder Judiciário brasileiro. Deu maior poder ao Superior Tribunal de Justiça, dando a maior responsabilidade ao Superior Tribunal como Tribunal da Cidadania e dando também ao Supremo Tribunal Federal um enfoque grandioso de Tribunal da Defesa da Constituição. Casos julgados a favor do consumidor. No caso da Coca-Cola, uma garrafa plástica que constava 600 ml, constava que reduziu para 500 ml, uma letra minúscula em que o consumidor não chegaria ao ponto de distinguir a mudança com relação ao invólucro. De 600 para 500 seria um prejuízo ao consumidor. Em razão de descumprir preceitos do Código do Consumidor, nós aplicamos a multa que for acompanhada por unanimidade pela turma do Superior Tribunal de Justiça, no caso, a segunda turma. Casos julgados. Professor condenado por abuso sexual. Um professor que se aproveita de uma missão nobre, que é a missão de educar, de formar gerações, e utiliza daquele poder de orientador para o poder de atrair pessoas, muitas vezes estimulando ou utilizando de padrões ilícitos, colocando notas péssimas em alunos para buscar aquele aluno para um convívio mais próximo, mais amoroso, no sentido de obter notas não em razão da sua capacidade intelectual, mas em razão do seu assédio sexual. E nós estamos hoje no mundo da liberdade e de escolha, mas onde haja ética, respeito e moralidade. Por isso que foi condenado, e foi um caso que nós chamamos lei de Keyser. O primeiro caso, o professor tem a função de educar e não de desviar condutas ou procedimentos. Inovações na ouvidoria do STJ. A ouvidoria não pode ter horário. A cidadania tem 24 horas aberta ao cidadão. É o cidadão à disposição de facilitar os serviços do Poder Judiciário. É o cidadão no sentido de incrementar forças, no sentido de resolver os litígios que possam trazer conflitos com relação aos problemas internos e externos do Poder Judiciário. O próprio servidor público pode reclamar de algumas atividades no campo interno e nós iremos ouvir e levar aqueles reclamos à direção geral, ao presidente, para solucionar coisas que possam dificultar o melhor acesso, o melhor trabalho do tribunal junto ao cidadão. Ser um julgador. Nós interpretamos a lei, mas não fazemos a lei. Nós não fazemos a lei. Quem faz a lei é o legislador, é o representante do povo, são os deputados e senadores. O STJ 25 anos de hoje termina agora. Nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!
Brasil.